Oi, pessoal. Vamos resolver aqui a questão 4 de 2014-1. É o seguinte, tem uma urna com 50 bolas numeradas de 1 a 50, nós retiramos 2 bolas sem reposição. E aí tem 2 itens para a gente calcular probabilidades de certos eventos, né? O item A é o seguinte, é a probabilidade da primeira bola ser múltiplo de 3 e a segunda bola múltiplo de 5, certo? Então, esses eventos, como fala E, né, a gente pode escrever como interseção de 2 conjuntos. E aí uma primeira tentativa natural para calcular a probabilidade da interseção é tentar usar a probabilidade condicional, né? Por exemplo, a probabilidade de A interseção B, você pode tentar fazer como a probabilidade de A multiplicada pela probabilidade de B dado A, né? Só que aqui quando a gente começa, a gente já vê que tem um problema, porque na segunda bola a gente vai se perguntar assim, qual a probabilidade de ser múltiplo de 5, dado que a primeira bola foi múltiplo de 3? E aí é difícil, porque a primeira bola ser múltiplo de 3, em princípio não tem a ver com ser múltiplo de 5, né? Mas ela pode ser múltiplo de 3 e de 5, certo? Então a gente acaba percebendo que o mais adequado aqui é simplesmente separar em casos, né? Dependendo exatamente disso, se a primeira bola é também múltipla de 5 ou não, tá? Então olha só, vê se você concorda comigo. O evento cuja probabilidade nós queremos calcular, ele é união disjunta, né, dos seguintes 2 eventos, né? Então vamos chamar de A1. Então, a primeira bola é múltiplo de 3, mas não de 5, certo? E o outro evento, A2, vai ser o complementar disso, né? Bom, complementar dentro do que a gente quer. Então, a primeira é um múltiplo de 3 e de 5, certo? Então, de fato, a primeira bola ser múltiplo de 3, esse evento pode ser separado nesses 2 disjuntos, né? Ela é múltiplo de 3, mas não de 5, ou ela é múltiplo de 3 e de 5, tá? Com isso a gente consegue concluir. Quer ver? Se a primeira é múltiplo de 3, mas não múltiplo de 5, bom, é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 15. E aí a gente conta quantos múltiplos de 3 e quantos múltiplos de 15 tem aí. Múltiplos de 3. Quantos múltiplos de 3 tem de 1 a 50? Mais fácil é simplesmente dividir 50 por 3, né? E pegar a parte inteira, o piso, né? O quociente da divisão. Então, 50 dividido por 3, 48, né? O múltiplo de 3 anterior, que é 3 vezes 16. Então, isso é 16, certo? E múltiplos de 15, que são os múltiplos de 3 que também são de 5, isso vai ser parte inteira de 50 dividido por 15, que é 3, né? 3 vezes 15 dá 45. Então, isso é 3. A moral da história é a seguinte. Tem 16 múltiplos de 3 no total, mas desses,
3 são múltiplos de 5 também, certo? Então, portanto, nesse primeiro caso, a primeira bola vai ter 13 possibilidades, ok? E eu vou precisar usar esse espaço aqui, no qual eu já escrevi o segundo caso. Você não vai esquecer do segundo caso, nem eu, né? Depois a gente faz o segundo caso aqui do lado. Então, de quantas maneiras, ou qual a probabilidade, né? Nesse caso, o espaço amostral é equiprovável, certo? Qualquer par de bolas tem a mesma chance de ocorrer do que qualquer outro par de bolas, então a gente pode simplesmente contar, né, o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Então, de quantas maneiras nós podemos escolher a primeira bola múltiplo de 3, mas não múltiplo de 5? Ora, 13, né? Que são os 16 múltiplos de 3, menos os 3 que são também múltiplos de 5. Agora a gente pode escolher a segunda bola, certo? O que nós queremos é que a segunda bola seja múltiplo de 5, ok? Então vamos contar os múltiplos de 5 também, né? Já podemos deixar aqui contado. Múltiplos de 5 são 50 dividido por 5, parte inteira. Isso dá, claro, 10. Tem 10 múltiplos de 5, certo? Então, no primeiro caso, a primeira bola é múltiplo de 3, mas não é de 5. 13 possibilidades, certo? E a segunda bola? Bom, se a primeira bola é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 5, nós podemos escolher para a segunda bola qualquer múltiplo de 5, certo? Ou seja, qualquer um dos 10. Então, 13 vezes 10, que dá 130. Então, tem 130 maneiras de escolher as duas bolas, sendo a primeira múltiplo de 3 e não múltiplo de 5, e a segunda múltiplo de 5, tá? Então, esse é o nosso primeiro caso. Segundo caso, caso A2. Vamos escrever aqui de novo. A primeira é múltiplo de 3 e de 5, portanto, de 15, certo? E, claro, a segunda vai ser sempre múltiplo de 5, que é o que a gente quer. Nesse caso, quantas possibilidades para a primeira bola? São essas aqui, 3. 3 possibilidades para a primeira bola. Agora, para a segunda bola, quantas possibilidades a gente tem? Tem que ser múltiplo de 5, certo? Mas não pode ser igual à primeira. E a primeira já é múltiplo de 5 também. Então, a primeira é uma desses 10, né? É uma dessas 10 aqui que são múltiplos de 5. E ela não pode ser repetida. Então, sobram, neste caso, 9 possibilidades, certo? Isso dá 27, ok? Como os conjuntos são disjuntos, o número de elementos é a soma, certo? E a probabilidade a gente pode calcular direto, né? Vamos calcular direto a probabilidade agora. Então, a probabilidade é o número de casos favoráveis, quer dizer, a soma desses dois resultados que nós encontramos aqui, 130 mais 27, dividido pelo número de casos possíveis. É claro que o total de casos possíveis é igual a 50 possibilidades para a primeira bola, multiplicado por 49 possibilidades para a segunda bola. A única restrição é ser diferente da primeira, ok? Então, essa é a resposta do item A. Isso é 157 dividido por... Isso aqui é 2.500 menos 50, né? Fica mais fácil. 2.450. Ok? Então, isso é o item A. O item B a gente vai fazer em outro quadro. Então, continuando, o item B dessa questão 4 é parecido, mas cuidado. A gente quer agora que a primeira bola seja múltiplo de 4, ou, não é mais é ou a segunda bola seja múltiplo de 6. Então tem essa diferença de trocar o E por O, que é bastante, é uma bela de uma diferença.
Além disso, tem que tomar cuidado que o 4 e o 6 não são primos entre si, como eram o 3 e o 5 no item anterior, certo? Então, até já pela experiência do item anterior, vamos já calcular as quantidades de múltiplos de 4, múltiplos de 6 e múltiplos de ambos. A partir daí a gente já faz as contas. Então, olha, quantos são os múltiplos de 4 entre esses números de 1 a 5? Bom, quantidade de múltiplos de 4 é a parte inteira de 50 dividido por 4. Isso dá 12, né? 12 vezes 4, 48, certo? Quantidade de múltiplos de 6. Bom, 6 vezes 8 é 48, né? Então, isso aqui dá 8. E múltiplos de 4 e 6, certo? O que significa ser múltiplo ao mesmo tempo de 4 e de 6? É múltiplo do MMC, né? Do mínimo múltiplo comum, que é o quê? 12, né? 12 é o menor múltiplo que é ao mesmo tempo de 4 e de 6, né? Então, são múltiplos de 12. Deixa eu colocar aqui a observação. Múltiplos de 4 e de 6 são os múltiplos de 12. E, portanto, a quantidade deles aqui é 50 dividido por 12, que é 4, né? 4 vezes 12, 48. Isso é 4, tá? Ok. Então, nós temos 12 múltiplos de 4, 8 múltiplos de 6 e 4 números que são ao mesmo tempo múltiplos de 4 e de 6, certo? Agora vamos contar o que a gente precisa. Eu vejo duas boas maneiras de resolver isso. É um ou, né? Então, o número de elementos de uma união, né? Porque o ou indica que você está fazendo a união dos conjuntos, né? Que conjuntos? Conjuntos de retirada, conjunto das retiradas em que a primeira bola é múltiplo de 4, esse é o A, por exemplo, e o B é retiradas em que a segunda bola é múltiplo de 6. O jeito mais direto de fazer é usar o que a gente chama de princípio de inclusão e exclusão, que é isso aqui, né? O número de elementos da união é a soma dos números de elementos de A com o número de elementos de B e subtraindo a interseção, né? Isso é um jeito de fazer. Outro bom jeito de fazer, e que está no... se você olhar, é o que está no gabarito oficial, é você considerar o evento complementar, né? Como isso tem lá escrito no gabarito oficial, você pode olhar, eu vou fazer desse jeito, que é até uma boa oportunidade para a gente lembrar do princípio de inclusão e exclusão. Essencialmente, o que isso aqui está fazendo é praticamente reduzir esse problema ao anterior, porque a parte mais delicada é o cálculo dessa interseção, né? O número de elementos de A e o número de elementos de B são cálculos muito diretos, certo? Então, vamos fazer assim. Então, o que quer dizer o A? A primeira bola é múltiplo de 4, certo? Então, vamos começar por aqui. Isso aqui é bem fácil, certo? Porque a primeira ser múltipla de 4, você tem 12 possibilidades, tá? E dado que a primeira é múltipla de 4, a segunda não tem nenhuma restrição, então a segunda bola pode ser qualquer uma das 49 restantes, ok? E analogamente, a segunda, né? A segunda ser múltipla de 6,
Agora a gente olha a segunda primeiro, né? Primeiro a gente olha a segunda. Quantas possibilidades para a segunda bola? 8 possibilidades, porque tem que ser múltiplo de 6. E a primeira pode ser qualquer uma das outras 49, certo? E o que é realmente interessante é calcular a interseção. Quer dizer, quantos são os pares de bola nos quais o número da primeira bola é múltiplo de 4 e o número da segunda bola é múltiplo de 6. Esse a gente faz exatamente como nós fizemos o item A, certo? Que foi assim. Nós separamos aqui em 2 casos, certo? Vou chamar aqui de B1, então. Então, o B1 é a primeira bola é múltiplo. Vou abreviar isso aqui, tá? É múltiplo de 4 mais não de 6. Se a primeira bola é múltiplo de 4, mas não de 6, certo? Eu tenho o quê? Ela pode ser qualquer uma das 12 múltiplos de 4, exceto aquelas que são múltiplos de 6, que, portanto, são essas 4 que são múltiplos de 12. Então, das 12 múltiplos de 4, eu retiro as 4 que também são múltiplos de 6, certo? E depois escolho a segunda bola. A segunda bola tem que ser múltiplo de 6, certo? E eu posso escolher qualquer um dos 8 múltiplos de 6 disponíveis, já que a primeira bola não é múltiplo de 6, lembra? Isso, pronto. Então, isso aqui é 8 vezes 8, 64, certo? E o segundo caso, né, é quando a primeira, que tem que ser múltiplo de 4, certo? Também é múltiplo de 6. Ou seja, é múltiplo de 12. Então, tem 4 possibilidades, são esses 4 múltiplos de 12, certo? Agora, a segunda bola tem que ser múltiplo de 6, mas não pode ser igual à primeira bola. E a primeira bola é múltiplo de 6. Portanto, dessas 8, uma está proibida, que é a primeira. Então, sobram 7 possibilidades. 4 vezes 7, 28, certo? Ou seja, o número de elementos da interseção é essa soma aqui, 64 mais 28, certo? E os números de elementos de A e B são esses primeiros que nós calculamos aqui. Então, estamos quase acabando, quer ver? Então, vamos chamar de favoráveis também aqui, né? Então, o número de casos favoráveis aqui é o número de elementos dessa união, certo? A união é essa soma, menos quantidade de elementos da interseção. Deixando indicado pode ser melhor, né? Porque esse 49 se repete aí, né? Então, olha que legal. 12 vezes 49 mais 8 vezes 49, a gente vai colocar o 49 em evidência, vai facilitar a conta. Menos, aqui eu já vou somar direto, né? 64 com 28 é 92. Então, menos 92, certo? Isso vai dar, colocando 49 em evidência, fica 12 mais 8, 20, né? Então, isso é 20 vezes 49, menos 92, aí fica fácil de fazer a conta. 20 vezes 49 é 980, 980 menos 92, 888, tá? E agora você vai me dar licença, né? Eu vou apagar essa parte aqui que a gente não vai precisar mais, só para concluir o problema, ok? Então, a probabilidade é 888 dividido pelo total que a gente já calculou no item anterior, 2.450, certo? Dá para simplificar por 2 e só, né? Isso, dá 1.225. Então, divide os 2 por 2, fica 444 sobre 1.225. Tá certo isso? Tá certo. Ok?